Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é a oração. No livro de Mateus, nós estamos meditando no livro de Mateus, estamos na série Lendo o Novo Testamento até o final do ano e estamos no livro de Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos meditar sobre a oração. Versículo 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, como nós lemos no estudo passado, a gente viu que Jesus ensinou para os seus discípulos como que eles deveriam orar. Jesus fala para eles que eles não deveriam se comportar como os hipócritas, que ficavam em pé nas sinagogas, gritando, orando, para que todos vissem que eles tinham uma vida de oração. Mas Jesus disse que a oração é um lugar de intimidade com Deus. Tanto que ele vai dizer assim: quando você orar, o que você faz? Entra no teu quarto, fecha a porta e então orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Entenda que Jesus está dizendo que a oração não tem que ser uma exposição do quanto nós conseguimos falar bonito. Tem pessoas que falam assim: eu não vou orar porque eu não sei orar. Às vezes nós imaginamos que Deus está tão longe de nós. Deus, por ser um ser onisciente, onipotente, todo-poderoso, muitas vezes nós achamos que Ele está longe, que Ele está distante, ou que nós temos que nos achegar a Ele com palavras bonitas, Altíssimo, Criador, sabe? Com várias palavras, com mudança. Tem gente que imposta a voz para falar com Deus. E na verdade, Jesus vai nos ensinar que a oração é um lugar de intimidade. Ele começa ensinando para os seus discípulos que nós devemos chamar Ele de Pai. É forte, né? Tem pessoas que começam: excelentíssimo Deus, grandiosíssimo Deus, todo-poderoso. E quando na verdade ele fala Pai Nosso. Como você chegaria para conversar com o teu Pai? Essa é a minha pergunta para você. Como você chegaria para conversar com seu Pai? Você chegaria grandiosíssimo Pai? Você falaria com Ele palavras difíceis? Então Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Mas ele vem dizer: santificado seja o teu nome, ou seja, a intimidade e também a adoração. Não é que nós vamos tratar Deus como qualquer um, mas Ele é o nosso Pai. E nós podemos adorá-lo. No momento que você vai orar, você pode colocar um louvor de adoração. E você pode dizer: Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és santificado seja o Teu nome. E Ele vai dizer: venha o Teu reino. Desde o início desse livro, nós estamos meditando sobre o reino de Deus. E muita gente pensa que nós só podemos viver o reino quando a gente morrer e morar com Jesus.
A vontade de Deus sempre foi estabelecer o reino dele na terra. Aconteceu isso no jardim. Deus criou o paraíso e trouxe tudo de mais belo, de mais lindo para o homem. A intenção de Deus é que o homem vivesse o paraíso ali na terra, mas o homem pecou contra o Senhor. Então ele fala: venha o teu reino, venha o teu reino. Então a vontade de Deus é que nós venhamos viver aqui na terra, mas conforme o seu reino, conforme a sua vontade. E ele vai dizer assim: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós precisamos reconhecer quando nós estamos orando que a vontade de Deus é soberana. Quando Jesus está no Getsemane, ele vai dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus estava com medo de ir para a cruz. A Bíblia fala que ele estava tão angustiado, que suava gotas de sangue. O seu suor era como gotas de sangue. Então imagina a opressão que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo. Então por 3 vezes ele vai pedir ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós nos colocamos em oração com Deus, chegamos a Ele como Pai, glorificamos, tiramos ali um momento de adoração a Ele, mas nós precisamos falar para Ele que nós queremos algo, sabe? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, nós temos que colocar diante do Senhor. Mas assim como Jesus, nós precisamos dizer: seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: que vai ser assim, que eu quero isso, que eu vou viver isso, que é desse jeito. Não. Nós podemos querer algo, mas a vontade que precisa prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Jesus continua nos ensinando: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aqui está uma lição muito forte, porque nós pedimos ao Senhor para nos perdoar, mas será que nós estamos perdoando os nossos irmãos? Será que nós estamos perdoando o nosso próximo? Deixa essa reflexão para você. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Confesso a você que depois de muitos anos eu comecei a fazer essa oração. Eu não orava para Deus me livrar do mal. Eu orava para que Deus me enchesse, eu orava por alguma situação, mas eu não orava para Deus me livrar do mal. E nós precisamos orar. Orar ao sair de casa, orar ao chegar em casa, orar, Senhor, para comer, orar para levantar. Por quê? Porque está escrito: sim, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Ele pode fazer isso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, nós precisamos entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Fico feliz em poder compartilhar com você esse estudo. Fico feliz em saber que você está participando. E eu quero te pedir, já deixa aqui embaixo o seu comentário e também vai lá, curte e compartilha esse vídeo. Que Jesus te abençoe grandissimamente, tá certo? Mas antes disso, vamos orar ao Senhor? Deus maravilhoso, Pai, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado por nos ensinar a orar, a falar contigo, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Pai que cuida, Tu és um Pai que protege, Tu és um Pai que ensina, e o Senhor tem nos ensinado a cultura do reino, Pai. Que as nossas orações sejam baseadas nessas palavras. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Porque muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós não sabemos orar, porque nós não temos o discernimento de como pedir, Pai. Mas nessa manhã eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor renova a nossa mente, renova o nosso entendimento e nos ensina a cada dia, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Que Jesus te abençoe, tá? Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus
e até amanhã. Tchau, tchau.